Alexandre na área. Salve, gente, beleza? Sejam bem-vindos ao canal e bora ver mais um vídeo que foi mandado aqui pra mim. A viagem no tempo tirando a calcinha. Mas como é que é? Bom, bora ver esse vídeo aqui, tá? É lá do canal do Bruno... não, como é que é Bruno? Não, é Buruno, né? Eu já tinha até deixado aqui like aqui, mas enfim, eu não lembro de ter visto esse vídeo, então eu vou só dar like quando eu ver o vídeo, tá ligado? Porque enfim, não sei porque que tava assim, eu acho que o cara mandou aqui, eu já dei like direto aqui e nem vi o vídeo ainda, tá ligado? Então é isso, bora ver aqui em 3, 2, 1... Uma boa sinopse pra esse anime seria a viagem no tempo tirando a calcinha. Depois de bastante tempo até me bateu uma vontade de assistir alguns animes diferentes. Então eu peguei vários dessa temporada e quando eu tava escolhendo, me deparei com esse anime. Haite Kudasai Takamine-san. Ou, por favor, coloque essa Takamine-san. Colocar o quê? A Cleide é uma mulher sem calcinha. Me chamou bastante atenção, sabe? Mas não é pelo que você tá pensando. O que realmente me chamou a Pô, atenção foi o imagina. tanto de gente que queria ver isso. Tava lá no Anime List como um dos mais aguardados. Eu acabei de assistir o primeiro episódio. E vamos falar um pouquinho sobre. É bucha. Takamine-san é a presidente do conselho estudantil, a deusa da escola, a melhor da turma tanto nos esportes quanto em notas. Todos querem andar com ela, em contrapartida temos o nosso protagonista, Shirota Koshi. Merda. O típico sem amigos, sem motivos aparentes e abaixo da média em tudo, que de algum jeito vai viver um relacionamento com a garota mais bonita da escola. Típico. O episódio começa com Shirota pensando quão diferente eles são, e que nunca imaginaria nem nos melhores sonhos ter uma amizade, muito menos uma relação especial com ela. Enquanto do nada vemos uma cena dele em cima dela segurando os seus opais. Durante o intervalo das aulas, Shirota está... Essa parte aí, meu nobre, essa parte é muito bucha, mano. É muito bucha. isolado lá no depósito de equipamentos esportivos. Até que subitamente a presidente do conselho, deusa das melhores notas, Takamine, entra nesse depósito. Shirota se esconde até que a Takamine começa a tirar as roupas. Shirota sem entender nada, né? Um rapaz íntegro tenta não olhar, porque ele sabe que seria errado. Mas acaba caindo na tentação. E ele vê ali os seios da presidente. A gente também. Bem mais do que deveríamos ver até. Eu fiquei impressionado com essa cena, sinceramente. Não foi uma boa adaptação. Afinal, o capítulo 1 do mangá não mostra nada, é tudo censurado. Eu fui dar uma olhada no mangá antes de lançar o primeiro episódio, pra analisar friamente, sabe? Com meu olhar crítico apurado, pra poder comparar com a versão do anime quando eu visse. E eu nem li, eu só passei os olhos por cima, assim, pra não comprometer a minha experiência com o primeiro episódio. Que acabou comprometendo, mas só que de outro jeito, mais pra frente eu explico. Mas eu vi por cima só o primeiro capítulo, tava tudo censurado. E agora, depois de assistir esse primeiro episódio, eu fui dar uma olhada de novo. E não é que o mangá não tem censura. Às vezes ele tem, às vezes não. Pode ser que sim, pode ser que não, pode ser que não, pode ser que... E esse primeiro capítulo calhou de ser o único que eu vi e o que tem censura. E por isso que eu fiquei perplexo ao ver um par de tetas no meu ecrã. O intervalo acaba e a próxima aula vai começar. Inclusive, eles estudam na mesma sala. O professor começa a entregar as provas e Shirota ficou na média, com 52. E ainda comemorou por isso. E na vez da melhor da turma, vemos que ela tirou 98, que é muito foda. Mas todos comentam sobre uma lenda de que a presidente nunca tirou menos de 100 na prova. E que essa lenda tinha acabado de ser despedaçada. Então Takamine faz o que qualquer pessoa faria. Tira a calcinha no meio da sala. E do nada aparece essa borboleta colorida aí que entra em uma porta cheia de relógio. E o protagonista, que tava fazendo uma análise de glúteos, se dá conta que o professor tá chamando ele pra buscar a prova. Ele achando estranho, né, por ter que pegar outra prova, vai lá, pega e vê que é a mesma nota, 58. E tem certeza de que 52. Tem alguma coisa errada e pensa estar tendo um déjà vu. Mas quando o Takamine pega a prova dela, o professor agora elogia ela, por conta de sempre retirar a nota máxima. Ou seja, viagem temporal. Foi o que eu pensei e já fiquei pensando que tava tudo errado. Como assim ela voltou no tempo com um rapaz, mas ela voltou pra quando ela tava fazendo a prova e ele voltou ali quando tava recebendo já e não faz sentido. Mas isso é explicado depois, nesse episódio ainda, e descobrimos que o poder dela não é exatamente uma viagem no tempo. Então acalma-te caso tenha tido a mesma dúvida que eu. Shirota então decide questioná-la depois da aula. Consegue alterar, ele vai na sala do conselho depois, né, e fala pra Takamine que pode soar estranho, mas acha que a nota dela deveria ser 98. Então ela logo muda o semblante e pergunta se ele viu. Ele fala que viu a nota sem querer, então ela diz que não é isso. Ela perguntou se ele viu os peitos dela no depósito. Ela se acalma, então diz que não vai machucá-lo. É melhor se eles tiverem uma conversa construtiva. O rapaz vai se cagando todo de nervoso, achando que ela vai fazer alguma coisa pra prejudicar ele. Bom, ele não tava tão errado assim. Mas ela realmente quer conversar. Ela pega um copinho d'água ali e dá pro Shirota. Mas o cara tá tão nervoso que ele acaba derramando o copo na direção dela, que desvia.
foi sem querer mesmo. Afinal, o nosso prota aqui, ele não erra. Quer dizer, ele erra. Mas ele é uma boa pessoa, diferente da Takamine, que é uma surtada. Uma Depois de desviar do desgraçada. copinho com água, ela vê nisso uma chance de explicar pra ele. E tira o sutiã dela. E aparece a animação da borboletinha de novo, que é quase um minuto dessa merda. Então ela aparece molhada e pede pra que o Shirota a seque. Principalmente os seus inchaços frontais ali. E coloca a mão do Shirota neles. Bichinha tarada. E pergunta se ele entendeu. E ele não entendeu nada. Olha o que você tá fazendo com ele. Chibiuzão, grandão, do quinto das três bestas, jumentão, do diabão, desgrama, desconjuro. O cara foi forçado a isso e ainda levou um chute nas partes baixas. Então ela diz que ele não se esqueceu dos acontecimentos apagados por causa das tetas dela. Porque quem vê as protuberâncias dela não é afetado pela habilidade dela, que se chama A Donzela que Não Conhece a Impureza, Eterna Estrada Virgem. Bem, ela continua dizendo que ela é capaz de reescrever momentos no passado, ou apagá-los mesmo, ao retirar de suas roupas íntimas, que desaparecem logo em seguida e ela fica sem. Mesmo sendo um poder idiota, esse é o motivo daquela animação de quase um minuto da borboleta. Cara, isso é indicando muito a ridículo, pureza mano. dela, né, que, pra falar a verdade, não é muito condizente Nem um pouco. com o quão vigarista ela pode ser. Cara de rapariga. E provavelmente ela vai perder esses poderes aí, e essa porta que dá a ela esse acesso à habilidade temporal vai se fechar assim que ela se relacionar sexualmente com o protagonista. É um chute meu, mas eu não duvido nada que nesses 60 capítulos que tem o mangá, mesmo com eles Duvido vendo não. um ao outro nu desde os primeiros capítulos, eu não duvido que eles ainda não tenham feito nada. E que quando eles fizerem vai acabar a obra. Bom, seguindo a explicação, Takamine diz que despertou essa habilidade na quinta série, depois de perder uma competição lá. E se sentir tão humilhada que ela acabou se mijando toda. E quando ela foi se trocar e retirou a calcinha dela, ela se deu conta que tava com a bandeira de primeiro lugar em suas mãos. Ela sempre foi uma prodígio, mas mesmo sempre se esforçando, ela ainda assim poderia errar. E é por causa disso que ela acha que recebeu essa habilidade. Porque ela é a única que merece ser a número 1. E agora que o Shirota não pode mais ser afetado pelo poder dela, ela quer a sua ajuda. Já que quando ela usa essa habilidade, ela fica sem as roupas íntimas, como eu já disse. E quer que o Shirota ande por aí carregando as calcinhas Ele e os seja o sutiãs guarda-roupa dela. Ou melhor, ela pede pra que ele vire o guarda-roupa dela. Eu sou o que você quiser, minha querida. Brincadeiras à parte, ele acha isso muito bizarro, obviamente, e suspeito além de tudo. E tenta cair fora dali. Mas a Takamine puxa ele que cai em cima dela, resultando naquela cena do início do episódio. Então, ela grita, começa a chorar e acusa ele de assediá-la. Aí chega a polícia, chega faz um monte de- speedrun, já tá ali num piscar de olho, e ele tá Rápido, sendo preso por foi causa rápido dessa mesmo. pirada maluca do caralho. E eu diria que essa é uma das principais características dela. Spoilerzinho de leve aqui, com possivelmente uma picadinha de desinformação também. Escrevendo esse vídeo, eu dei mais uma olhadinha por cima do mangá, né, pra fins assim de pesquisa. Mas o negócio que eu vi de relance é que essa mina tá toda hora fazendo maluquice de propósito pro protagonista se virar pra não deixar ninguém ver ela sem calcinha. Só por querer vê-lo se preocupando com ela, aparentemente. Tipo essa cena da bicicleta aí. A mina tá de bicicleta, de mini saia, sem calcinha, passando por um monte de macho pro moleque se esforçar numa corrida lá, o motivando a correr. Pra tentar ficar atrás dela ali, tapando a vista. Coisa boa, hein, Cleide? Você fica de mini saia sem calça. Mas pelo menos aqui ela parece estar querendo ajudar ele, diferente desse final desse primeiro episódio. Que ela Esse primeiro incrimina episódio ele foi até muito que ele bucha, mano, implore na pra moral. que ela desfaça isso. E concorde em ser seu guarda-roupa. Ela desfaz isso e fica tudo bem. E começa a tocar uma musiquinha bonitinha. Nem parece, né, que ele acabou de ver a vida dele sendo destruída e consertada na frente dos seus olhos. Por pura chantagem. É engraçado Pois também é. que ela fala que ninguém pode ver os peitos dela pra não perder o efeito do poder, mas como eu já disse, ela é maluca e fica igual o Barba Branca, não sabe usar casaco. Conversando uns papos nada a ver com o protagonista na frente dos policiais. Pra vazar um peitinho ali, ela não conseguir desfazer a acusação pra alguns policiais e ela ferrar Pois a vida é. do Shirota, era facinho. Agora com o Real. guarda-roupa, a primeira missão dele é vestir a calcinha na mina, porque ela não quer se vestir por conta própria. E ele desvia a visão quando ele vai fazer isso, assim como ele fez em todas as vezes depois de ter errado pela primeira vez lá no começo. É o cabra, o cara é um gentleman. Inclusive até a Takamine também diz que ele continua um cavalheiro. E o episódio acaba com ela pedindo pra que ele agora coloque o sutiã nela. Esse final indica que eles já tiveram uma história antes. E o Kaba esqueceu por causa da habilidade dela. Isso é um pouquinho interessante e eu genuinamente quero ver o que vai sair disso. Mas no geral, esse episódio foi perfeito pra fazer muitas pessoas não gostarem da garota principal, que é pra ser tipo assim a mais gostada. Mesmo que ela nem
Pois é. pareça ser gente ruim mais pra frente, pelo que eu dei uma olhada. Posso estar errado e ela realmente seja uma filha da puta? Posso, mas eu acho que é pouco provável. E nem tente passar pano pra ela nesse primeiro episódio. Como você me garante que essa dissimulada não ia deixar ele preso caso ele não cooperasse? Mesmo eles tendo aparentemente um passado onde eles realmente tiveram uma relação especial, essa foi uma ação bem drástica. Eu vou relevar pra conseguir terminar esse anime. Esse anime que vai ser, pelo que eu pude perceber do mangá, episódios distantes pra caralho um do outro, pra sempre colocar uma roupa exótica diferente a cada episódio na Takamine, pra agradar um fetiche diferente. Claro, tem o passado deles, mas pareceu não ter muito destaque, não. Eu, por exemplo, eu só vou assistir pela história. Mas, sinceramente, parece ser mais putaria do que história. Como eu disse, parece ter anime nesse eti, não que isso seja um problema. E esse anime nem deve ser tão absurdo quanto eu tô pensando, por não ter censura e tals. Talvez seja realmente porque eu não sou muito envolvido com eti. Um dos fatores que atrapalhou a minha experiência com o anime, que eu disse que eu ia falar, quando eu dei uma olhada no mangá antes de ver o anime, foi ver o design de personagens. Claro, não é horripilante, não chegou a estragar completamente a minha experiência, mas eu fiquei reparando demais no design graças a isso, e foi bem paia. Porque é sério, o mangá é muito bonito, o traço, as perspectivas, luz e sombra, e a anatomia então nem se fala. O Kaba fez um mangá de sucesso que ganhou um anime com esse sendo o foco da obra. Eu sei reconhecer a beleza da arte, ok? It's called hentai, and it's art. Bem, esse foi o primeiro a lançar dentre os vários animes que eu peguei pra acompanhar nessa temporada. Se ele for muito bom ou muito ruim, eu faço um vídeo dedicado a ele quando acabar essa primeira temporada. Mas mesmo se ele for meia boca, eu vou voltar a falar dele em um vídeo da temporada que eu tô querendo fazer aí pra vocês. Me diga aí se você tá assistindo também ou se você vai assistir. Por favor, coloque as Takamine-san. Muito obrigado a todos por assistirem até aqui. Obrigado membros, Facilos, Fuji, Anthony Angelo, Sabo Muito Games, Dahiras, Naga, Marozan, Arturius Maximus, Vicotul, Luan Desejo, Cronos, Caio, Órgão em Música Limitada, Douglas Páscoa e Otto Wilson. Se cuidem todos e até a próxima. Bom, tá aí, gente. Esse daí foi o Bruno trazendo para... Agora sim, eu posso deixar aqui o like pra ele, tá? Deixar um likeão, gostei do vídeo. Eu sou inscrito aqui no canal dele, nem lembrava, tá? Mas tá aí, tá? Vídeo muito bom, tá bom? Falando a respeito aí deste anime. Foi até o Charlotte que mandou pra mim o primeiro episódio, pra eu conhecer, no caso, pra ver como é. E, assim, apesar da prota, que ela é prota também, né, de certa forma, e o garoto também junto, né? Ser uma gasosa, ela é uma filha da mãe, tá ligado? E ele ia ganhar e ao mesmo tempo ia perder, tá ligado? Então assim, pô, mano, fica meio zoado porque, pô, essa primeira parte realmente foi bem zoada mesmo, cara, isso daí que ela fez, tá ligado, com ele. Foi bem desgostável, realmente, tá ligado? Mas, enfim, não é um anime que eu volto a assistir. A não ser que alguém doe. Aí é complicado, né? Tem que ver esse negócio aí. Bom, fazer o quê? O link desse vídeo vai estar na descrição. Cara, esse anime aí, se possível, eu não quero ver não, tá? Já vi o primeiro episódio, já foi o suficiente, tá ligado? Já foi o suficiente. Essas coisas aí de impurezas eu não quero ver não, tá ligado? Esse negócio tá certo não, isso não é de Deus não. Isso não é de Deus. Tamo junto, gente. Vou ficando por aqui. Só aguardem mais vídeos. Até a próxima. E valeu.